texto do Sinal Verde, depois eu dou os recados e aí a gente já faz a nossa prece inicial. Então, o texto que eu selecionei hoje para começar o nosso estudo é obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar das mesmas ideias. Nunca explodir, gritar ou irar-se, ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém. E sim, a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo, que há de resistir às arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Esses textos do Sinal Verde são sempre muito simples. Estou falando aqui devagar, então, sobre os recadinhos da noite. Então, como eu estava falando no começo, né, o trabalho da sopa tem sido realizado aos domingos de manhã e o trabalho do macarrão, todos intercalando num final de semana a sopa, no outro final de semana o macarrão, a sopa no domingo e o macarrão no sábado à tarde. Então, quem quiser participar é sempre muito bem-vindo, tem sempre bastante trabalho para quem tiver essa disponibilidade. E quem não tem essa disponibilidade, mas gostaria de colaborar, pode então levar para o centro a doação de mantimentos, e aí, então pode ser macarrão, molho, a gente usa óleo, a gente usa arroz para sopa, a gente usa ervilha, milho, e no caso da sopa, todo e qualquer tipo de legumes, tá? Então, tudo que está na época, tudo que a gente recebe de doação, a gente coloca na sopa. Se as pessoas também quiserem doar banana, é uma coisa muito fácil da gente levar, tá? Então tem a sopa no sábado, né? Dá para quem, se for o final de semana do macarrão no sábado, se não pode ficar pra gente no domingo, é muito fácil, é muito prático e eles gostam bastante. Outra coisa que a gente gosta bastante de levar são bolachas. Normalmente eles gostam de bolachas doces, mas também pode ser salgada. Doces embalados, agora é momento de festa junina, então a gente também tem levado alguns doces para de moleque, eles ficam sempre muito felizes. E a gente, ontem mesmo, nós levamos um pouco de sabonete, pasta de dente, escova de dente, então se vocês quiserem doar, todos esses produtos são aproveitados, tanto para sopa quanto para macarrão. Agasalhos, principalmente agora, nesse momento, blusa, calça, meia, touca, luva. É o que a gente leva, eles aproveitam, porque realmente, né, não tá fácil. Outra coisa que a gente tem levado, que também tem sido muito bom, é máscara. Tá? Então, quem quiser colaborar, conhece alguém que faz ou faz, a gente tem recebido doação de máscara e a gente tem levado. Então, alguns estão com a máscara assim, que tem que jogar fora e a gente já faz a troca, ou alguns que nem tem a máscara e a gente acaba dando. Tá? A campanha da cesta básica também continua. Se o Dalmiro, acho que vai colocar aí no chat, né, Dalmiro, o link, né, para quem ainda não tem. Então, você pode doar uma cesta, 2 cestas, 3 cestas, 4 cestas, quantas cestas vocês quiserem. E a cada 10 cestas que são doadas nesse link, a gente ganha uma cesta dessa empresa, tá? Então, esse link é importante porque você já entra direto na doação para o Obreiros.
E aí, então, vai acumulando, a cada 10 a gente ganha uma da empresa de doação, tá? Sobre os cursos, então nós temos hoje funcionando de maneira online a evangelização infantil, né? Então as crianças ficam comigo durante 30 minutos, às quartas-feiras, às 7h30, tá? É bem rapidinho, eu procuro levar assim sempre conteúdos muito lúdicos, alguns filmes, algumas histórias, para que seja uma coisa gostosa, para que seja uma coisa prazerosa para eles e que tenha também ensinamentos, tá? Então, às quartas, às 7h30, quem tiver interesse, manda um alô aí no chat ou chama a gente lá no grupo, que eu passo mais informações. E a gente também está com um grupo de evangelização juvenil, que a Carol é a responsável. Então, eles estão se reunindo todas as segundas, no mesmo horário que a gente se reúne aqui, tá? Às 20 horas. Normalmente é 1 hora de evangelização dos jovens, e também os temas são sempre eles que definem, eles que conversam, temas pertinentes, temas que estão de alguma forma deixando-os apreensivos ou que eles estão curiosos. Então também é uma aula bem participativa, uma aula bem interessante para o grupo dos jovens, tá? Depois, às quartas-feiras, o curso de iniciação. E deixa eu só confirmar o horário aqui que o Geraldo tinha me passado. 8 horas, né, Geraldo? Anotei aqui no papel. Então, às 8 horas, às quartas-feiras. Então, quem quiser, ainda dá tempo de entrar, né? Eles vão num ritmo lento, sempre, né, trazendo bastante conteúdo de uma maneira bem tranquila. Então, quem quiser, ainda dá tempo de entrar. Manda uma mensagem no chat, ou manda lá no grupo, ou nas redes sociais, no Instagram do centro, ou no site, e aí a gente vai se comunicando, tá? E outra coisa é que o brechó está trabalhando normalmente com horário reduzido. Então, o brechó está aberto de terça e quinta, das 2h30 às 4h30, e de sábado, das 8 ao meio-dia. Então, para vocês que querem fazer alguma doação, às vezes vocês querem indicar, né, para alguém que está precisando, que tem interesse em comprar alguma coisa no brechó. Então, terça e quinta e de sábado de manhã. E para doação também. Se quiser deixar a doação nesse horário também é melhor, mas também, se não puder nesse horário, manda uma mensagem para a gente, que a gente tenta organizar aí um jeito de abrir o brechó para poder receber as doações, que são bem importantes. Tá? Recados dados. Então tá, o Dalmiro já colocou aí também no chat o Instagram do centro, e aí a Bruna vai sempre atualizando os conteúdos, colocando as informações. É sempre uma forma boa da gente ir acompanhando, tá? Então agora vamos dar aqui uma calmadinha, tomar a nossa respiração, os nossos pensamentos. A gente vai procurando se desligar dos nossos problemas, de tudo aquilo que tira a nossa paz, e a gente vai se conectando com a espiritualidade, agradecendo aos amigos do plano espiritual essa oportunidade de aprendizado, confraternização, de estarmos juntos. Pedimos que os amigos do plano espiritual possam acompanhar e abençoar a Bel nesta noite, para que ela seja iluminada. E pedimos também aos amigos do plano espiritual que nos permitam ouvir exatamente aquilo que nós precisamos neste momento, e que nós possamos levar este aprendizado para a nossa vida e principalmente colocar em prática todos os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Assim seja. Bel, o microfone é teu, fica à vontade. Obrigada, Débora. Para você, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Mais uma vez a gente aqui reunido nessa segunda-feira fria, a gente aqueceu o coração aí com os ensinamentos de Jesus. O nosso tema de hoje é Olhai as aves do céu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25.
E é uma continuação do estudo que nós fizemos na semana passada com o Fábio, que fala sobre buscai e achareis. E esses temas que a gente vai conversar hoje, ele está nos itens de 6 a 11, né, para encerrar o capítulo buscai e achareis. E até para a gente pensar já, né, nesse tema, né, o que nós estamos buscando, né? E aí, para começar o estudo, eu vou fazer a leitura do que está no Evangelho, que é o ensinamento que Jesus passou para nós, tão atual até hoje. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los e onde os ladrões não entram nem roubam. Pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Observe os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-los, homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai Celestial sabe o que vocês têm necessidade. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. E aí tem uma frase assim que me lembrou do meu pai, né, no final. Diz assim, a cada dia já basta a sua própria aflição. Isso está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 a 21 e 25 a 34. Meu pai sempre falava pra gente, né? Eu sempre ouvi muito isso do meu pai, toda vez que eu me sinto numa situação que me preocupa, né? Seja da mais diversa situação, eu me lembro dele, né? Que ele falava, não sofre por antecipação. Ele falava, espera. Mas a semana que vem eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que eu vou fazer? Não, calma, espera. Você não sabe até lá como é que vão ser, as coisas se ajeitam, né, as dificuldades passam, as ajudas aparecem. Então deixa. Eu realmente fico sofrendo tanto, né, com uma determinada situação e ainda nem chegou aquilo. Então vamos uma coisa de cada vez. Né? E isso principalmente a gente tem visto agora durante a pandemia, né? Tantas pessoas sofrendo de ansiedade, sofrendo com depressão, preocupadas com o dia de amanhã. Então, como é que vai ser o mês que vem? Como é que vai ser até o final do ano? Como é que eu vou fazer? E se eu perder o emprego? Eu perdi o emprego, como será que eu vou me sustentar? Como que eu vou pagar uma determinada conta? Ou quando eu preciso ver meus amigos, eu preciso sair, cada um com a sua, né, de acordo com a sua rotina e as suas preocupações. Então a gente tem visto muito isso, está muito forte em todos nós, né, essa sofrer pelo que ainda vai vir, pelo futuro, né. E Jesus, ele estava falando nesse ensinamento aí, ele já falava com referência à vida espiritual. Quando ele fala, a vida não é mais do que o alimento, o corpo não é mais do que a roupa. Eu, na minha leitura, no meu entendimento, eu pensei assim, a vida não é mais do que o alimento. Que vida ele estava falando? Porque a gente vê sempre as coisas de forma muito pequena. A gente tem uma visão muito limitada das coisas, né? A vida que ele fala para nós não é a vida essa que eu estou vivendo agora, nesse momento, mas é muito mais do que isso. É a nossa vida que é eterna. Então, a vida que nós temos não vale muito mais do que só a preocupação de agora, né? Ou o corpo, eu entendo como o nosso espírito.
né? A roupa seria o corpo e o corpo o espírito. Então, o que é mais importante? O que eu realmente sou ou aquilo que me veste, né? Que seria o corpo para o nosso espírito. Então, Jesus já fazia essa referência espiritual com esse ensinamento, né? E aí ele estava querendo dizer, então, que então, tudo bem, Deus sabe das nossas preocupações, das nossas necessidades, Ele vai suprir, então, ok, vou ficar aqui na minha casinha, a gente está na pandemia, mas se eu não tiver trabalho, eu espero, alguém vai me trazer aqui, daqui a pouco vai bater na minha porta, aquilo que o Fábio falou um pouquinho na semana passada, né? Eu vou arrumar emprego, alguém vai chegar na minha casa me oferecendo trabalho, me oferecendo comida, me oferecendo todas as coisas. Não, né? Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Ele estava só fazendo uma comparação do que é mais importante, o material ou o moral. E que uma coisa é consequência da outra, né? Então, se Jesus estivesse dando esse ensinamento para a gente, seria contrário às leis do que ele já nos ensinou, às leis de Deus, né? A lei de progresso, a lei de trabalho, daquilo que a gente tem que buscar para a nossa evolução. Porque se a gente tivesse ficado parado só esperando as coisas caírem do céu desde lá do comecinho, a gente ainda estaria no estado primitivo, né? Ainda estaríamos caçando e tentando, no máximo ainda, né? Porque ainda existia esse tipo de trabalho para caça, mas a gente estaria num estado de que todas essas coisas que nós vimos evoluindo ano após ano, séculos após séculos, não teriam acontecido se a gente não tivesse se mexido e indo atrás e buscado. E por que tudo isso aconteceu? Porque Deus permite, né? Deus nos cria sem roupa, sem abrigo, mas Ele nos dá todas a nossa inteligência para fabricar, né? Ele permite com que a ciência avance, ele permite com que a gente, com a nossa inteligência, a gente consiga evoluir em diversas áreas da nossa vida, né? E com isso é trabalho, é só trabalho. Então, Jesus fazendo essa comparação do material com o moral, com o que é moral, quais são as nossas necessidades e quais são e o que é mais importante. Quando ele fala, acumulem tesouros no céu, que tesouros ele está querendo dizer, né? É o tesouro que a gente conhece aqui, que é eu preciso comprar, ter posses, eu preciso ter o máximo de dinheiro na minha conta bancária, eu preciso ter um carro luxuoso, o melhor trabalho, muitos diplomas. Será que são esses tesouros que Jesus estava falando? Então, a gente, um pouquinho que a gente já estudou, que a gente tem conversado, que a gente tem aprendido, a gente sabe que não, né? Esses tesouros é a parte moral. Então, tem coisas que nós conseguimos conquistar com o nosso trabalho, que é o conhecimento, por exemplo, de ir atrás, de estudar, de procurar conhecer, que ninguém tira de nós. Quando ele falava, os tesouros que nenhum ladrão pode roubar, né? Que a traça não vai comer, que os insetos não vão destruir, que ninguém vai tirar de nós. Por exemplo, o conhecimento. Nós, eu pensei muito nisso na parte do espiritismo, né? Que eu, antes de conhecer a doutrina espírita, eu passei por diversas religiões, vamos dizer assim, por diversas doutrinas que ensinavam cada uma a sua maneira, e todas tinham suas virtudes, e o lado bom e o ensinamento bom. Mas eu consegui realmente me encontrar naquilo que eu aprendi no espiritismo. E que, assim, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa que eu ainda estou muito longe do ideal, ainda estou muito longe da evolução que Deus, que Jesus ensina, aquilo que eu já aprendi até então, aquilo que eu já evoluí das minhas vidas passadas, tudo que eu já fiz de errado anteriormente e o que eu tenho feito de errado ainda, porque eu ainda não atingi essa perfeição, ainda vai demorar bastante. Espero que Deus tenha bastante paciência comigo. Aquilo que a gente já conseguiu, ninguém tira de nós. Esse é o tesouro que a gente tem que acumular. Ninguém me tira o que eu já aprendi. Ninguém me tira o que eu já conquistei por mim mesmo e através da ajuda e de ensinamento, de coisas que eu tenho aprendido todos os dias, né? Com as oportunidades e dentro da doutrina. Então, esses são os tesouros que a gente tem que guardar. Outros tesouros é o que a gente faz, é o que a gente deixa. Então, eu posso sim deixar
claro, com a nossa preocupação, porque a gente precisa do nosso lado material até para ajudar na nossa evolução. Eu posso deixar uma casa para os meus filhos, eu posso deixar, né, me preocupando com que eles fiquem bem quando eu não estiver mais aqui, ou mesmo através do que eles vão conquistar. Mas que outras virtudes, que outros tesouros eu estou deixando? O que eu estou deixando aqui? Então, será que eu estou dando uma boa educação? Eu estou deixando exemplo? Então, esses são tesouros, coisas que a gente não enxerga, mas que tem muito mais valor do que aquele tesouro que brilha, que é ouro, ou que é dinheiro, ou que são bens materiais, né? E tudo isso, quando Jesus nos ensina nessa leitura, é principalmente sobre confiança. Confiar que o plano espiritual ele vai nos ajudar, confiar que nós somos sim intuídos e como naquela pergunta 459 do Livro dos Espíritos que todos nós já sabemos de cor, né, sobre que os espíritos influenciam na nossa vida sim e nos dirigem, e confiar que isso vai acontecer, né? E para isso também precisa de ação, não é só confiança, como a gente falou lá no comecinho. Não adianta ficar sentada e esperar que as coisas caiam do céu. Exige ação. A gente precisa fazer a nossa parte. Ir atrás, buscar. Então, eu preciso de um trabalho? Então, eu vou atrás de conseguir esse trabalho. Está com dificuldade? Tenta se instruir, melhorar o seu conhecimento em determinadas áreas. Ou todos nós temos alguns dons, algumas coisas que a gente tem mais facilidade ou menos para fazer, mas que vai nos ajudar lá na frente, né? E não só falando de coisas materiais também, mas se eu preciso ser uma pessoa mais tolerante, eu preciso praticar, eu preciso agir. Eu não vou acordar um dia mais tolerante porque Deus acha que eu preciso ser mais tolerante. Isso vai partir de mim, né? Então, a gente pensa muito no lado material, porque essa parábola ela traz isso, mas a gente tem que colocar também na forma moral e espiritual do que a gente precisa. Quando ele falou lá, né, homens de pouca fé e que os pagãos é que procuram todas essas coisas. Por quê? Eu imagino, né, a gente fala, como a vida não é fácil, todos os dias a gente tem cada um as suas dificuldades, sejam elas materiais, espirituais, seja na área psicológica, física, de saúde, enfim, de diversas coisas. A gente estando na casa espírita, a gente sabe como já é difícil. Imagina quando não se tem fé, quando não se acredita em alguma coisa, o quão mais isso deve ser difícil de acreditar. Então, por isso que ele falou, os pagãos é que procuram por todas essas coisas, que se preocupam mais com o lado material, como que eu vou fazer para amanhã, e não procuram confiar, não tem em quem confiar muitas vezes, ou não teve, às vezes tem oportunidade e não abraça a oportunidade, por isso que é preciso a nossa ação, né? Um pouco de cada que a gente faz. E Deus conhece todos nós, as nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe do que a gente, inclusive, precisa, não só para viver fisicamente, materialmente falando, mas para nossa evolução. Então, tem muito a ver também com o merecimento. Aquilo que a gente precisa para melhorar. E se eu mereço ou não, se eu fiz de acordo com o que a gente sabe da lei de retorno, né, de causa e efeito. Então, se eu não der de mim, eu também vou receber a mesma coisa. Não vou receber, na verdade, né? Se eu não der, eu não vou receber. E quanto a gente dá para as pessoas, não só do que nós temos e do que a gente pode ajudar com o dia a dia, ou através de exemplos, ou com coisas muito pequenas, às vezes, de estender uma mão, de dar um sorriso, de dar um ouvido, né, de emprestar um ombro, tudo isso que a gente vai receber isso em troca, né? E Deus sabe de cada um, Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe das nossas dificuldades, e sabe do que a gente precisa. Muitas vezes a gente acha que algo não deu certo, ou algo está indo de uma forma que a gente não gostaria, mas na verdade é aquilo, é exatamente aquilo que a gente precisa. Quando a gente pede
paciência, Deus não vai simplesmente dar paciência, né? Tem um filme muito bonito do Morgan Freeman, que eu não lembro o nome agora, que ele é Deus, acho que vocês já devem ter assistido. E ele fala isso num trecho, né? Que ele fala, quando você pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou ele vai te dar oportunidade de ser paciente? Né? Quando você pede alimento, você acha que vai aparecer, que Deus vai te dar o alimento do nada ou que ele vai te dar a oportunidade de trabalhar para conquistar o seu alimento ou de plantar o seu alimento, de ir atrás? Então, nós recebemos oportunidades todos os dias e a gente não percebe. Às vezes não está na nossa cara e a gente não percebe. E a gente recebe a oportunidade. Muitas vezes a gente reclama daquela oportunidade achando que é algo ruim, né? E, na verdade, é algo que vai nos acrescentar. Se a gente conseguir enxergar além, né? Como eu falei, a nossa visão ainda é muito limitada. E porque a gente quer sempre mais também, né? A gente nunca está satisfeito. A gente recebe e acha que é sempre pouco. Um exemplo disso é quando a gente tem uma determinada dificuldade. Meu salário está muito baixo, se eu tivesse um aumento, uma promoção, as coisas iam melhorar. Aí eu ia conseguir fazer uma boa ação, vou doar uma cesta lá, ou um alimento, vou ajudar alguém, mas eu precisava de um aumento de salário. E aí o que acontece? A gente às vezes fica 2, 3 meses, passa que parece que o negócio melhorou, mas daqui a pouco aquilo já não é mais suficiente, porque a gente já deu destino para todo aquele... para aquilo que a gente recebeu um pouquinho a mais e acaba se esquecendo do nosso plano, né, do nosso planejamento inicial. Assim como quando nós reencarnamos, né, a gente tem um planejamento inicial, a gente concordou com tudo isso que a gente está recebendo e vai passar, mas quando passa, a gente não consegue enxergar, não consegue dar valor para aquilo e enxergar como uma oportunidade. Né? O salário já não basta, o que a gente tem já não basta, a gente quer sempre um pouco mais. E não que isso seja errado também, a gente pode querer um pouco mais, a gente pode buscar a melhora mesmo na parte material. A gente deve buscar, né? E até por isso nós chegamos aqui, por isso a ciência avança, né? E não é errado, mas desde que seja dando valor às coisas certas, sem ter que passar por cima de ninguém, através do nosso trabalho, nunca se esquecendo de quem precisa, aprendendo a dividir não só o que a gente tem, como a Débora deu os recadinhos aí no começo, que é tão importante, sim, principalmente agora na época desse frio, né, quando a gente vai deitar quentinho na nossa cama, tem gente que às vezes não consegue nem dormir, ou aqueles que até precisam usar álcool, né, bebida alcoólica, para conseguir se aquecer, e às vezes a gente até julga uma pessoa, a gente não está naquela situação, né, da gente pensar o porquê de cada um tomar algumas atitudes. Mas a gente tem que aprender a dividir, não só isso, mas o que a gente tem. Então, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, eu posso ajudar outra pessoa, ou se aquela... eu até lembrei acho que o Geraldo, não sei se vai lembrar, da Giovana. A Giovana, ela foi uma pessoa que, acho que foi no primeiro ano do ensino da doutrina, ela esteve com a gente, que o Gustavo também vai lembrar, ela esteve com a gente, acho que 2 meses, mais ou menos. E nesses 2 meses, foi uma época que eu estava em grande dificuldade com a minha filha, porque ela não estava indo bem na escola. E ela falou assim, Bela, eu não sou professora, eu acho que ela era arquiteta até, eu mal conhecia ela, eu conhecia ela do centro. Ela falou, eu tenho uma grande facilidade com matemática, eu posso te ajudar. E eu aceitei. E ela foi na minha casa por 3 vezes, 3 ou 4 vezes ela foi na minha casa e ela ficou nesses dias a tarde toda estudando e ajudando a minha filha. De uma forma muito paciente, muito amorosa, sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca. E a Giovana, de repente, ela tinha o celular dela, tinham roubado o celular dela, e eu não conseguia muito contato com ela. E ela parou de ir no centro e a gente não conseguiu mais contato, eu nunca mais soube da Giovana. A gente até chegou a comprar um livro em agradecimento para ela, né, um livro espírita. Minha filha fez até uma dedicatória, eu falei, da próxima vez que ela vier aqui, a gente presenteia, né, como forma de agradecimento. E ela não apareceu mais, né? E assim, a gente pensa,
por quê, né? Sabe, se a gente estava preocupado, como que ia fazer, ia ficar de recuperação, podia reprovar de ano, toda aquela preocupação com o futuro, com o que ia vir, né? E do nada a Giovana apareceu. Então, isso é ou não é uma providência divina? Deus sabia ou não sabia do que a gente estava precisando? E surgiu, e as coisas aparecem assim. Eu acho que cada um aqui, se for pensar um pouquinho, deve ter uma história parecida com essa para contar, de coisas que aconteceram que falaram, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, ou questões, às vezes, que a gente, às vezes, nem em oração, a gente esquece de pedir, né? Mas Deus sabe do que a gente precisa, Deus sabe o que a gente... E as coisas acontecem e melhoram a nossa vida e nos ajuda a melhorar, não só materialmente, mas espiritualmente, né? Em todas as nossas áreas. E no finalzinho da leitura desse capítulo do Evangelho, Jesus está ensinando também os apóstolos. Ele fala que é para eles irem nas casas, e principalmente nas casas que querem receber eles sem segundas intenções, sabendo que eles não têm com o que pagar, né? Eles não têm como pagar, eles vão chegar lá só para anunciar o Evangelho e a Boa Nova, né? E isso é muito interessante, porque ele ainda fala assim, Jesus ensinou, não os amaldiçoem, apenas procurar, para que eles apenas procurassem aqueles que estavam dispostos. Então, assim como acontece no Espiritismo, né? A gente não deve forçar ninguém a entender, a aceitar como verdade, ou a entender da forma que a gente entende, não tentar converter ou convencer ninguém da nossa crença, e que a gente tem que ajudar com aquilo que a gente tem, independente de religião. Porque todos os dias a gente vê tantos exemplos assim, né? Que quando a gente faz sem pretensão ou sem esperar nada em troca, são os melhores presentes que a gente recebe e que a gente dá. E sempre recebe em troca. Na verdade, a gente não espera, mas a gente sempre recebe. Essa é a lei do retorno, e a gente é muito recompensado por isso. Acho que por Deus, então, e fazer a nossa parte realmente de buscar, né? É bem o que o capítulo fala, buscai e achareis. Não esperar que as coisas caiam do céu, ir atrás, se informar, né? E principalmente confiar e agir. Então, acho que eu estou dentro do tempo, e acho que é esse o recado que eu queria dar. Se alguém quiser colocar também alguma coisa, estou à disposição. Eu falo sempre que os temas mais simples, às vezes, né, a gente acha que é tão simples, e aí a hora que a gente começa a conversar sobre, a gente entende que não é tão simples assim da gente colocar em prática, né? É fácil da gente entender, realmente, né? Mas na hora que as coisas acontecem é que é mais difícil, né? Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter fé, e quando a gente tem fé, a gente tem que acreditar que as coisas têm um motivo para acontecer, né, meu? E eu brinco sempre que vai ficando mais difícil, né, conforme a gente vai aprendendo, né, que nem o jogo do videogame, né? Cada vez que a gente aprende uma coisa, daí fica mais difícil, porque a fase seguinte é sempre muda de fase, mas quando muda de fase tem que ficar mais difícil o jogo, né? Porque não adianta você mudar de fase e ficar mais fácil. E às vezes é isso que a gente não entende, né? A gente fala, nossa, mas nunca fica tranquilo, mas nunca fica fácil, né? Mas realmente é para ser assim, porque quanto mais forte a gente tiver, mais aprendizado, né? Maior vai ser o desafio. Bom, vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. A Bel está aqui à disposição. Quem quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. A gente tem aí um tempinho para poder conversar um pouquinho mais. Acho que tem uma pergunta do Geraldo aqui, né? Ah, é? Vamos lá. Vamos lá no chat, então. Por isso que ele estava digitando. Estudar ter-me autodisposição. Para a conquista da perfeição, para acumular tesouro no céu. Estudar é importante para a lei do progresso? Sim, tem tudo a ver com a lei do progresso, né? Estudar é aquilo que a gente estava falando, conhecimento nunca é demais, né? Em todas as áreas da nossa vida. Principalmente no Espiritismo, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca,
E estudar, não só falando de livro, né? Estudar, a gente pensar mesmo. Tem gente que às vezes fala, mas eu não gosto de ler. Hoje em dia a gente tem tanta coisa à nossa disposição. A gente tem vídeo no YouTube, tem até um canal, eu não sei se vocês conhecem, agora eu não me lembro o nome, mas ele é de humor, e humor espírita. Tem alguns videozinhos que tem toda. Acho que é uma coisa da luz, caminho da luz, não lembro. O Adriano vira e mexe coloca uns aí pra gente. Depois eu ver se eu achar ele. Vira e mexe, ele coloca lá no grupo. E é muito bom, porque o humor, né? A gente pensa que estudar é só aquela coisa séria, né? Aquela coisa chata, que não pode fazer uma brincadeira. E eles fazem de uma maneira assim que você fala, meu Deus, que vergonha. É verdade. É isso mesmo. E aí a gente tem os mais diversos, né? Então a gente tem tantas pessoas com... Poder, né? Ficar um pouco menos mal, né? Desculpa, Débora, eu te atropelei, aí que eu não estava te ouvindo direito. A gente tem diversos canais, não só no YouTube, então, se eu gosto do jeito do Haroldo expor, eu gosto do jeito do Rossandro, eu gosto de ouvir o Divaldo, ou tem diversas, né? Tem no Instagram, e quem também não é muito chegado na internet, aí quer ler aquele velho livro, ok, leia aquele velho livro. Todos os livros, hoje em dia, a gente consegue também por audiobook. O Gustavo indicava bastante para a gente isso na aula. Ele falava, poxa, mas eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de assistir. Mas e o seu trabalho, durante o seu percurso do trabalho, como é que você faz? Né? Vai ouvindo, o audiobook enquanto dirige ou enquanto está no ônibus. Então, a gente está numa fase, numa época tão mais fácil. Imagina na época, como eu comentei, né, que a gente tinha que esperar. Jesus falava, vai ensinar, vai nas casas ensinar. Quanto tempo eles levavam de uma cidade para outra, né, até conseguir atingir todo mundo. E graças a Deus isso foi se espalhando. Hoje a gente tem tanta facilidade. E estudar nunca é demais. Quando eu fui brigadista onde eu trabalho, a primeira lição que eles davam para a gente, né, falava, é conhecimento. Muitas pessoas falavam, mas o que eu ganho em troca? Não, você ganha conhecimento. E isso ninguém tira da gente. E o conhecimento e o estudo tem tudo a ver com a lei do progresso. Certinho. Eu lembrei também que eu dei essa aula e eu fico tão feliz quando eu vejo que os temas que a gente está estudando aqui, que as crianças estão estudando, e a gente estudou esse tema com eles, exatamente sobre isso, né? Daí eu expliquei para eles, né, o que era um incêndio, expliquei para eles o que era ferrugem, né, expliquei, e a gente conversou sobre todos esses assuntos, né? Então, acho que é isso mesmo, né? A gente vai ouvindo, em algum momento a gente vai conseguir colocar em prática. Mas o conhecimento também é uma faca de dois gumes, né, Bel? Porque o conhecimento também traz para a gente uma responsabilidade maior. Às vezes a gente fala, é só estudar, pronto, já estou estudando, né? Uma coisa é você não saber, né? Se você não sabe, tudo bem. Agora, quando você sabe, a tua responsabilidade acaba ficando maior, né? Porque bem lembrado. Não tem para onde fugir, não dá nem para dizer que não sabia, né? Realmente não tem para onde fugir. A Luciana colocou aqui, ela está falando então que ela postou o livro online do Divaldo, eu acho que foi, no grupo, ela colocou aqui no grupo do Obreiros, né? E aí ela colocou também de radionovelas há 2000 anos. Oi, Lu. Fale aí, pensei que você não conseguia falar, pode falar. Então, é aquele livro que você falou, que é muito bom, inclusive a gente estava vendendo no centro, mas para quem não puder comprar, tá aí online para você entrar. É muito bom também. Eu não li ainda, mas você disse que é bom, né, Zé? Sim. Esse livro é muito bom, inclusive até do livro que a gente comprou para a Giovana, é esse livro, Há 2000 Anos. Ele conta bem sobre uma das encarnações do Emmanuel. Né? E
puder ler ou ouvir aí, é bem interessante. E não é uma coisa assim, é bem. Parece até uma história mesmo quando você lê, mas é algo real, é algo que aconteceu. Mas é muito interessante. 50 anos depois, são as continuações. É Tá bom evolução. mesmo. Isso. Legal, gente. Obrigada. Tava ótimo. Legal, obrigada. Obrigada, Viu? Lu. Obrigada. Beijo pra você. Beijo. A Fernanda Mendes colocou, então, que hoje em dia existem tantos meios de acessar informações, dependendo da situação, a falta de conhecimento é uma opção. Exatamente, é isso mesmo, né? E a gente também vai ser cobrado por isso, né? Se você tem possibilidade de ter acesso à informação e não tem, a gente também vai ser cobrado disso em algum momento, né? Porque as pessoas que não têm acesso à informação, não sabem que existe, estão numa situação. Agora, as pessoas que estão aqui hoje, nessa reunião, né, ouvindo tudo que estão ouvindo e não vão atrás da informação, também de alguma forma vão ser cobrados, né? E a mesmo. Fernanda colocou, às vezes fica pensando, será que as pessoas não querem se informar para não ter responsabilidade? É uma fuga, né, Fernanda? É uma fuga, mas assim, a gente vai ser cobrado não só daquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, mas da nossa intenção. Então, se a gente deixou de se informar porque a gente não queria ter responsabilidade, a gente também, né, vai ser cobrado disso, né? A gente vai ter que prestar contas disso que a gente está fazendo. Então, por isso que é importante a gente, né, fazer a nossa parte, né, tentar colocar em prática, principalmente, né, os ensinamentos, porque daí fica mais leve a nossa cobrança, né, a nossa prestação de contas, a gente já ganha uns pontinhos lá, né. São 8h37, alguém tem mais alguma colocação para fazer? Mais alguma pergunta? Eu quero só agradecer. Eu sou a Suerda. Suerda, boa noite, prazer, Boa noite. tudo bem? Prazer, tudo bem. Eu sou muito amiga do Geraldo e Claudete, queridos. Eu cheguei atrasada, fui fazer uma entreguinha, voltei voando, mas quase que não deu tempo. Sempre bom estar aqui, a energia é maravilhosa, tudo muito explicadinho, direitinho, né? E quanto ao estudo, há uns 2 anos atrás, eu tive no Instituto Espírita do Amor, que é a coisa mais linda do mundo, é lá em Pratinha, em Minas, não sei se alguém conhece. E uma senhora fez uma colocação tão linda, assim, uma senhorinha já, uns quase 80 anos. E ela falou que a vida inteira ela foi boleira. E ela tinha parado de fazer os bolinhos dela porque ela não se aperfeiçoou. Que o estudo do espiritismo em si, ela comparava a mesma coisa. Ela deixou os bolos porque não se aperfeiçoou, não conseguia postar nada, as massas eram muito antigas, né? Então, que na vida a gente tem que estar sempre estudando, seja o que for. Eu achei tão bonitinho aquele jeitinho simples dela colocar isso, né? E realmente a gente precisa ter essa responsabilidade, muita leitura, assistir e para poder passar, porque tem sempre alguém precisando de uma palavra, né? Então, se a gente não... Às vezes você tem que lidar com alguma situação, não consegue passar nada positivo, né? Então, a gente precisa mesmo estudar. Obrigada, espero poder estar aqui todas as segundas. É tudo tão bom. Eu fiquei um tempão sem entrar, que eu estava muito dodói, mas agora eu estou bem, graças a Deus. Fiz as minhas cirurgias, estou com os cabelinhos nascendo. E um beijo enorme para vocês. Que bom ser na segunda, né? Que a gente já começa a semana leve. Exatamente. Suerda, seja sempre bem-vinda, viu? Sempre bem-vinda. E se algum dia você perder, né? Se por acaso tiver algum imprevisto e você não puder participar, depois o pessoal coloca lá no site, tá? E aí você consegue ver a que foi gravada. Tá? Então, de repente, às vezes por causa, né, de uma horinha você perde, mas daí você vai acompanhando lá no site, e aí eu acho que é o Dalmiro, não sei, o Dalmiro coloca lá no site, e aí depois a gente consegue acompanhar, tá bom? Combinado. Prazer te conhecer, viu, Suerda? Enorme também, e só uma observação. Às vezes a gente repetir as leituras, depende do momento da vida, você tem vê por um outro prisma, né? Eu, há uns 12 anos atrás, li Violetas na Janela e depois li agora quando eu estava internada, e foi uma outra maneira de absorver.
Então, repetir também as leituras também é uma coisa válida. Muito bom. Com certeza, a gente vai repetir a vida inteira e ainda vai ter coisa pra gente aprender, né? Mais ou menos quando as crianças assistem o filme 1, 2, 3, 4, é sempre um olhar diferente, é sempre uma fala diferente. E o amadurecimento também traz um entendimento diferente pra gente, né? Então, por isso que a gente não vai desistir. Enquanto a gente vai por aqui, a gente tá firme e forte. Obrigada, viu, Sônia? Eu agradeço. Um beijo para todos, para o seu Geraldo. Um forte abraço, saudades. Muita luz e amor para vocês, viu? Obrigada. Fica com Deus. Amém. Delícia. Aqui a gente não consegue muito, né? Todo mundo se apresentar, quem tá novo, quando a gente tá lá no presencial, né? As pessoas se apresentam, né? Mas na medida do possível, quem tá aí novo, né? Quem a gente não conhece, você vai sempre participando como as coisas que a gente gosta bastante. Isso aproxima a gente, né? Mesmo que seja na telinha, a gente se aproxima. Vamos então caminhar para a nossa parte final. Oi, Sara, tudo bem, amor? Ela quer dar um oi aqui para Pro. Tudo bem, amor? Quarta-feira a gente se encontra às 7h30, tá bom? Então, Bel, obrigada então pelas palavras, pela sua dedicação, pelo seu estudo, por você compartilhar esse conhecimento com a gente. É sempre muito importante, né? E de uma maneira assim tão clara, tão leve, tão tranquila. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. E aí a gente de estudar um pouquinho mais, né? Exato. A gente agradece daqui, você agradece daí. E aí a gente aproveita então essa sintonia de paz, de amor, para emanarmos então as vibrações mais positivas das pessoas que neste momento sofrem de alguma doença física ou mental, para que recebam todo o conforto que precisam neste momento. Vibremos. Vibremos por nossas crianças que vivem numa situação tão desafiadora e tão diferente de tudo que nós já imaginamos, para que tenham em seus lares um ambiente tranquilo, um ambiente de amor, um ambiente de respeito e um ambiente onde os ensinamentos do Mestre Jesus reinem. Vibremos. Vibremos por todos os governantes de todos os cantos deste planeta, para que possam agir com ética, com responsabilidade, sempre pautando suas atitudes e suas decisões na maioria, principalmente na maioria mais carente, menos favorecida, para que essas pessoas sofram um pouco menos, que eles entendam que todo poder vem junto com muita responsabilidade. Vibremos. E por fim, vibremos por todos os lares, de todas as pessoas que estão participando desta reunião pública, para que recebam em seus lares toda a vibração de amor, de paz, de bondade, de tolerância, de amizade, para que nós tenhamos uma semana de muita luz, para que tenhamos muita sabedoria para todos os desafios que nós tivemos que enfrentar nesta semana, e que possamos perceber todos os sinais e todas as oportunidades de aprendizado. Que assim seja. Amém.